Tá. Nós vamos dedicar esse shiur, essa aula, Leilui Nishmat, meu sogro, Alav Shalom, Eliyahu Ben Alegre, Eliyahu Ben Yaakov. O que eu gostaria de explorar, nada, junto com você, possível, é o que poderia se chamar de jornada da alma. Acho um pouco pretensioso demais, mas eu vou me basear num texto do Rebbe, que é um Ma'amar, que foi dito em 1973, um Ma'amar sobre Tchiat HaMeitim, ressurreição dos mortos. Tá? O texto básico é um trecho da Mishnah que fala sobre Olam Haba. Então a gente vai tentar explicar um pouquinho melhor o que significa esse conceito de Olam Haba. Mas antes de eu entrar no Ma'amar propriamente dito, eu queria fazer algumas pequenas colocações simples, que eu acho que sem isso vai ficar difícil de a gente acompanhar o raciocínio do Ma'amar. Em primeiro lugar, na Torá você encontra poucas referências, talvez nos 5 livros da Torá, o Pentateuco, o Humash, muito poucas referências em relação a Olam Haba. Você encontra Brachot, encontra inclusive uma referência à época de Mashiach, quando Yaakov ele está dando Brachot para os seus filhos antes de falecer. Há uma referência na Brachá que ele dá para o seu filho Yehudá, que deu origem à tribo de Yehudá, que depois deu origem ao reino de Judá, que, enfim, mas da onde vem a família real de Mashiach. Então, nessa Brachá que Yaakov está dando antes de falecer, que consta no Humash, consta na Torá, ele fala sobre deste indivíduo, deste filho de Yehudá, vai vir o cetro, vai vir a realeza, o que vai acontecer séculos depois, e dele vai sair um tal de Shiló, e esse Shiló vai reunir os povos. É uma ideia que, se você parar para pensar, na época de Yaakov, não transmitia nada. Ou seja, que povos é esse que ele vai reunir? Quem é esse tal de Shiló? Mas já foi jogada a ideia. Então, você encontra na Torá uma referência à época de Mashiach, mas curiosamente não encontra uma referência, não de forma direta, tá? Existem referências, mas não tão diretas, em relação a Olam Haba, mundo vindouro, da onde veio a alma, para onde vai a alma. Toda essa jornada da Neshama não está muito descrita em detalhes na Torá. Você vai um pouquinho mais para frente, vai para os Neviim, vai para os profetas, alguma coisa se fala ali. Nós vamos encontrar alguma referência também, é quase que tangencial. A gente ouve falar, mas não é direto. É como se fosse algo que todo mundo conhece e não precisa explicar. Então, David HaMelech fala sobre um filho dele que faleceu, que a alma dele vai estar conectada com a fonte da vida. Inclusive, é a frase que a gente coloca na Matzeiva. Quando a gente faz hoje em dia a Matzeiva, lá no finzinho, a última linha é Tien Nafshot Surah Bitzor HaChaim, que é uma frase que o rei Davi disse em relação ao filho dele que tinha falecido. Que ele vai estar ligado com o elo da vida. Existe um tal de elo da vida em alguma dimensão, e essa alma, quando sai daqui, vai se ligar com esse tal do elo da vida. Então, depois você vai encontrar referências sobre a época messiânica, Yeshayahu, Isaías, enfim, lá nos profetas. Eu vou fazer um pequeno parênteses, rápido, espero que dê para passar tudo o que a gente gostaria de passar. Cristãos, evangélicos, enfim, várias outras denominações, religiões, enfim, adoram trazer citações de Isaías, Malaquias, Zacarias, enfim, todos esses dias aí, e a maioria das vezes
ou não estão bem traduzidas, ou estão tiradas do contexto, e realmente isso mereceria uma aula por si só, tá? Mas o que eu quero dizer é que existe essa menção, às vezes ela é distorcida, enfim. Tá? Vamos colocar a coisa de uma forma talvez um pouco mais simplista. Uma criança, na sua pureza, e eu diria até ingenuidade, muitas vezes tem uma conexão mais profunda com Deus do que muitos adultos. E às vezes a gente perde um pouco dessa conexão justamente por causa da sofisticação da nossa mente, enfim, e essa lógica às vezes tira da gente aquela pureza original que a gente tinha na infância. Uma explicação simples para isso é: a criança acaba de vir do mundo vindouro, por assim dizer. A experiência de algo espiritual para a criança é algo recente. Então, ela capta isso com mais facilidade. O adulto já tem outras experiências que ele vai adquirindo ao longo da vida que vão ofuscando um pouco aquela a percepção inicial que a alma tinha. Até um certo ponto, a gente pode dizer que na época dos nossos avós, dos nossos patriarcas, Abraham, Isaac e Jacob, a conexão deles com Hashem era tão intensa e tão real que não precisava se falar sobre isso. Era uma experiência diária. E os filhos também sentiam isso, e os netos, enfim. Então, é óbvio que não foi necessário descrever algo que você estava vivendo no dia a dia. Tá? Então, eu diria que a nossa ignorância sobre esses temas mais profundos tem a ver um pouco com a nossa falta de experiência com esse tipo de coisa. A gente está um pouco mais materialista ou materializado, se quiser usar a palavra, enfim, isso atrapalha às vezes a gente um pouco de captar coisas mais espirituais. O fato de a gente estudar, dedicar um tempo do nosso dia a dia a estudar algo que é transcendental, algo que está além da experiência diária do nosso corpo, ajuda a gente a resgatar um pouquinho dessa experiência original que a nossa alma tinha. Algumas colocações básicas, como eu mencionei antes. Primeiro, como é que a gente define judaicamente uma alma? Então, no livro básico de Hassidut, que no fundo está apenas mencionando fontes anteriores, tá? Mas eu vou usar ele como referência, o livro Tânia, imagino que muita gente já ouviu falar. Então, nesse livro, o Alter Rebbe, ele menciona que uma alma divina é Chelek Elokam Imal Mamash, é um pedaço de Hashem que foi colocado dentro da gente. Só essa definição é suficiente para deixar qualquer um maluco. Mas a gente não leva isso a sério, por isso a gente não fica maluco. Por que isso? Porque a ideia é de que Hashem não está em alguma dimensão inalcançável, está dentro da gente. Essa é a primeira colocação. Tá? Segunda colocação, aliás, eu estou invertendo a ordem. A primeira colocação que o Tânia faz é de que nós somos um condomínio, cada um de nós. Nós temos duas almas convivendo dentro de nós. Uma alma animal, que ele menciona primeiro, que é uma criatura, tá? Eu vou fazer uma colocação não muito correta, mas é só para ilustrar. A alma animal seria um anjinho que Hashem criou e colocou dentro da gente. A alma divina, ela é algo mais poderoso, porque é um pedaço de Hashem, de novo, se é que a gente consegue imaginar o que é isso, tá? Mas é um pedaço de Hashem que foi colocado dentro da gente. Calma.
Eu não tenho como expandir muito cada um dos pontos aqui. A gente vai tentar focar no que é mais diretamente ligado com o Mahamar. Como existem essas duas almas dentro da gente, as duas estão lutando para ser o síndico deste condomínio. Ou seja, quem manda aqui sou eu. É o que cada um, a alma divina quer isso, a alma animal também quer isso. E isso foi criado dessa forma. Hashem nos criou com esse conflito interior. E isso é muito bom. Pelo menos em termos de economia, é o que dizem hoje em dia. Sem concorrência, você não tem progresso. Tá? Eu não estou dizendo que é exatamente isso, mas isso dá uma ideia do que o conflito interno produz. Ou seja, se a gente não tivesse esse conflito interno, a gente seria um robô. A Hashem já tem os seus robôs. Tipo, existe conceito, a gente encontra na Torá, encontra em vários lugares, a ideia de que existem seres que servem a Hashem, que são os seus robozinhos. Uns chamam de anjos, malachim, mas a ideia é de que já existe isso. A Hashem não precisa mais de robozinhos que ele possa controlar, vamos dizer assim, e mandar os recados, ou as mensagens, ou as coisas que ele precisa para esse mundo. Tá? Então, o que ele deu para a gente foi o poder interior de a gente desenvolver o máximo do nosso potencial. Mas para desenvolver o máximo do seu potencial interior, você precisa desse atrito, desse conflito, dessa disputa interior, e aí sim a gente consegue revelar os poderes que a Hashem colocou dentro da gente, que normalmente eu não me esforçaria para fazer isso, mas quando a gente tem que enfrentar certas dificuldades, isso tira da gente o melhor que a gente tem dentro de nós. Então, essa basicamente é a ideia de ter duas almas dentro da gente. Muito bem. Em termos de geografia espiritual, que também não é um termo muito correto, mas tudo bem, só para a gente poder visualizar, se você acompanhar a leitura da Torá, dos Neviim, da Mishnah, do Talmud, Midrash, até que você chega nos textos mais cabalísticos, enfim, você vai ter uma revelação gradual do que seriam os mundos espirituais. Novamente, isso é o lado intelectual da coisa. Se você tem uma experiência espiritual, você sente tudo isso, por assim dizer, sem precisar ter a descrição geográfica, tá? Mas, como a gente nem sempre sente isso, então a gente precisa entender como é que isso funciona. Como é que funciona isso? Então, originalmente, você tem dois termos que são Olam Hazeh e Olam Haba. Este mundo e o mundo vindouro. Tá? Esses dois termos são muito genéricos, muito abrangentes. Tá? Isso você vai encontrar de leve no Tanakh, um pouco mais claro na Mishnah, no Talmud. E aí, de repente, você vai ouvir algo como Gan Eden Elyon e Gan Eden Tachton. Gan Eden superior e Gan Eden inferior. Jardim dos prazeres superior e inferior. Peraí. Gan Eden é um termo que está na Torá. Como é que ele voltou de novo lá mais para frente no Talmud? A explicação é mais ou menos simples. O mundo em que a gente se encontra, ou seja, o lugar onde o ser humano foi criado, era o Gan Eden, que é descrito como um paraíso terrestre, neste mundo físico. Tá? De repente, houve um acidente de percurso, se é que eu posso chamar assim, tá? Nós tivemos alguns probleminhas lá no Gan Eden. Adão e Havá, os primeiros seres humanos, foram expulsos do Gan Eden, e de uma certa forma o Gan Eden também foi expulso deste mundo.
Então ele deixa de existir no sentido físico e passa a ser algo espiritual. Ocultação? Ocultação? Eu diria, ele é revelado em outra dimensão. Isso. Tá? Então, o que acontece? Não tem mais o Gan Eden no sentido físico, como originalmente a gente entendeu o Gan Eden, e ele passa a ser agora algo espiritual. Tudo bem. E a gente vai resgatar esse nome, esse conceito, lá na frente, quando o Talmud vai mencionar, e o Midrash também, que existem dois tipos de Gan Eden. O Gan Eden VIP e a geral. Isso, não sei, isso eu não sei, você que diz, tá? Mas o que eu quero dizer, existe um Gan Eden superior, então, almas superiores se alojam ali, e existe um inferior, almas não tão elevadas se alojam ali. Mas tudo isso também não está muito claro. Você tem a ideia, tá? Bem, então agora nós passamos de 2 para 3. Calma. Vamos falar das coisas boas primeiro. Tá? E aí você tinha o Olam Hazé, esse mundo, aí era só o Olam Rabá, só o mundo vindouro, de repente já tem 2, já tem o Gan Eden superior, o Gan Eden inferior, muito bem. E aí os cabalistas, o Arizal, enfim, nos revelam que existem 4 mundos. Não 3, 4. Então agora já tem nome também, baseado no Passuk, enfim. Qual é a ideia? Você tem Olam HaAsiyah, o mundo da ação, o mundo físico. Você tem Olam HaYetzirah, o mundo da formação, tá? Eu vou colocar de uma forma simplista, tá? Mundo dos anjos, tá? Acima desse mundo, quando eu digo acima, é no nível espiritual mais elevado, não é geografia, não é estratosfera, tá? Então, acima deste mundo de Yetzirah, que seria o mundo dos anjos, existe o mundo de Briah, que seria o mundo das almas. Briah é criação. Criação, isso. E acima deste mundo tem o mundo de Atzilut, que é um mundo onde não há criaturas propriamente dito, e sim, existem emanações divinas, Sfirot, e Atzilut, numa tradução mal feita, é nobreza, por um lado. Por outro lado, é algo que está etzlo, está próximo de Hashem, de novo, num sentido mais espiritual, não físico, tá? Então, nós passamos de 2 para 3, de 3 para 4, tá? Depois a gente vai descobrir que tem muito mais. Mas tudo bem, vamos ficar só por aqui que já está bom, tá? Muito bem. Isso só entre aqui, Asiyah e Malchut, não chegou nem a subir mais. Deixa como está aqui. Como costumo dizer na Bahia, deixa como está, para ver como é que fica. Enfim. O que ele vai descrever aqui no Mahamar? Ele vai dizer que, independente desses mundos espirituais, existem etapas da existência humana. E a gente vai atravessar essas etapas, às vezes ao longo de uma vida, e às vezes ao longo de uma série de vidas. Tá? Isso. Então ele coloca isso da seguinte maneira: existe o mundo como a gente conhece hoje, que é o mundo do galut, do exílio. Ou seja, é um mundo onde as coisas não estão no seu lugar correto. Exílio é você sair do seu habitat, do seu lugar original, lugar onde você deveria estar. Tá? Então a gente está num mundo, numa vivência que não é a ideal, não é do jeito que deveria ser, não é o jeito ideal. Tá bom. Depois vai haver um período chamado Yemot HaMashiach, a época de Mashiach, onde, de alguma maneira, a existência do galut, do exílio, termina e
tudo encaixa no seu devido lugar. Cada um vai estar no lugar que deveria estar, no lugar ideal, onde deveria estar, nesse mundo físico. Tá? Então, sim, resumindo, o povo de Israel deveria estar na terra de Israel, nós deveríamos ter o Beit HaMikdash, com isso a gente pode se ligar com a Hashem de uma forma mais profunda, mais completa. Isso tudo vai acontecer na época de Mashiach. Tudo bem, e aí você tem uma outra etapa, depois da vinda de Mashiach, que é chamado de Tchiat HaMeitim, ressurreição dos mortos, que é algo completamente sobrenatural. Veja bem, até agora, mesmo a época de Mashiach, não precisa necessariamente ser algo totalmente milagroso. Mas Tchiat HaMeitim, ressurreição dos mortos, com certeza é algo totalmente fora do natural. Tá? Tranquilo. Mas por enquanto a gente fica com o sobrenatural. Tá? O que acontece depois disso? Depois disso também existe uma etapa que é conhecida como Elef Hashvi'i, sétimo milênio, o momento em que o mundo inteiro vai ser um grande Shabbat. Então assim, eu estou falando depois, mas não com uma data marcada. Pode ser junto, pode ser separado. A época de Mashiach pode emendar praticamente com o Tchiat HaMeitim. Tudo bem, mas isso foge do nosso conhecimento. Até porque o tempo é físico. Não, eu ainda estou no físico. Eu ainda não saí do físico. Todos vão ressuscitar. Sim. Isso. Ó, então, vamos lá. Então, a questão aqui é a seguinte. Tudo isso eu fiz de introdução. Se eu vou conseguir terminar uma amara agora, vai ser difícil, mas tudo bem. A ideia aqui é a seguinte. O Rebbe pega um pouquinho de todos esses conceitos que a gente falou, tá? E nem todos, porque ainda tem mais aqui, para explicar para a gente um trechinho de Mishnah que fala sobre Tchiat HaMeitim, a ressurreição dos mortos. Ressurreição dos mortos, para nós, é o que há de mais chocante, mais sobrenatural dentro desse processo todo. Não que não haja outras coisas que fogem ao nosso conhecimento, tá? Eu vou fazer um rápido parênteses, só deixar bem claro que ressurreição dos mortos, como está escrito na Torá, no Talmud, no Midrash, não é o que aparece em filme de terror. Sim, cemitério, as tumbas abrindo, os zumbis saindo, assim, não é exatamente assim, tá? A descrição que a gente encontra no Talmud, no Midrash, é de que os mortos vão ressuscitar através de um metrô. Metrô. Vai ter um metrô que a Hashem vai fazer, conectando todos os cemitérios do mundo com Israel, e todos eles... Isso. Os maiores de 65 ou de 60 vão de graça. Enfim, a ideia aqui é que vai haver uma conexão subterrânea que vai conectar todos os cemitérios e os corpos vão ressuscitar em Israel. Tá. Maiores detalhes, realmente, é muito tema para o momento. Mas eu acho que isso dá uma pequena visão geral de quantos pontos a gente tem aqui a esclarecer. Então vamos lá. A Mishnah sobre a qual o Ma'amar está baseado eu acredito que é conhecida, Mishnah que o pessoal costuma falar quando a gente estuda Pirkei Avot. Então, a Mishnah diz o seguinte: Kol Israel yesh lahem chelek l'olam haba, shenemar ve'amer kolam tzadikim l'olam risharetz netzer matayim asiyada leitpaer. A Mishnah diz o seguinte: todo o povo de Israel tem uma porção, tem uma participação no Olam Haba. Como é que a gente sabe que todo mundo tem uma participação no Olam Haba? Que está escrito, Ve'amer kolam tzadikim l'olam risharetz. Está escrito, se não me engano, em Yeshayahu, todos são chamados de tzadikim,
Então, de repente, todo mundo foi definido como justo. E aí, então, nós vamos herdar uma terra eterna, enfim. Por que a gente vai ter esse jeito? Netzer Matai, porque nós somos chamados de muda que Hashem plantou neste mundo. Ou seja, cada uma das almas da gente, cada um de nós, as almas divinas, que são um pedaço de Hashem, foram plantadas por Hashem neste mundo. A gente tem uma missão a cumprir aqui embaixo. Então a gente a gente foi colocado aqui, e Masei Adai, nós somos chamados de obra das mãos de Hashem, Leit Paer, e Hashem se orgulha de cada um de nós. Então assim, a gente já veio aqui com crédito. Hashem confia muito mais na gente do que a gente confia em si mesmo. Porque ele confia que a gente vai fazer o que a gente tem que fazer aqui embaixo. Tá? Muito bem. Então, o Rebbe explica no Amari, né? O termo Olam Haba, nessa Mishnah, a gente pegou um pedacinho da Mishnah. A Mishnah tem uma sequência. Na sequência da Mishnah, vai falar sobre aqueles que não acreditam no mundo vindouro ou numa ressurreição dos mortos, e assim por diante. Então, pela sequência do texto, dá para entender que aqui, Olam Haba, mundo vindouro, está se referindo a um mundo que ainda não veio. Explico. Muitas vezes a gente diz que uma pessoa que faleceu, a sua alma vai para o Olam Haba. E aí, Olam Haba é descrito como o mundo vindouro. Quando a gente está no ano de luto, existem uma série de práticas que a gente faz. Estuda mais Torá, estuda Mishnah, especificamente. A Mishnah tem as mesmas letras que a palavra Neshama, alma. Então a Mishnah tem uma conexão com a alma, ajuda a elevação da alma. Bem, aí depois você vai ter Tzedakah, vai ter o Kadish que se faz durante o período de luto, e os costumes do período de luto, enfim. Tudo isso vem beneficiar essa alma. Ou seja, um filho ou uma filha vai fazer tudo isso em benefício da alma dos seus pais. Tá? Num certo sentido, até quem não é filho ou não é filha também poderia fazer isso, dependendo às vezes de um grau de parentesco, às vezes não, às vezes simplesmente porque a pessoa quer fazer algo em homenagem, em mérito a essa pessoa. A Mishnah vai mais adiante no Mamar, vai falar sobre Rav Meir, um dos grandes sábios do Talmud, que ele se esforçou, rezou e fez uma série de coisas para elevar a alma de um mestre dele que chutou o balde, literalmente. Elisha ben Abuya, que foi um grande sábio que, por ter uma experiência espiritual que ele não conseguiu compreender, ele teve um momento em que ele se elevou espiritualmente, mas ele não entendeu o que estava acontecendo, e aí ele abandonou tudo, e aí ele perdeu, por assim dizer, o direito ao Olam Haba. Não estou definindo agora exatamente o que é o Olam Haba. E aí Rav Meir se esforça e consegue fazer com que ele entre neste Olam Haba. Mas aqui agora, na Mishnah, nesse momento, no Mamar, o Rebbe está explicando que o Olam Haba não se refere ao mundo das almas. E a explicação é muito simples. O mundo das almas está em paralelo. Se a gente está fazendo, sei lá, um Kadish, ou um estudo aqui embaixo, isso beneficia a alma que está lá em cima, ela está em paralelo. Sim? Então, esse não é um mundo que não veio, ele já veio, já está acontecendo, está em paralelo. Tá? Então, o Olam Haba, no termo estrito, significaria um mundo que ainda não veio. Faz mais sentido se referir à época de Mashiach, ou Tchiat HaMeitim, que vem depois, que é a ressurreição dos mortos. Faz mais sentido, porque este mundo ainda não veio. Então, é o Olam Haba, é um mundo por vir. Tá? Está ainda por vir. Então, o Olam Hazé é o mundo, sim. Tá? Mas interessante, quando eu digo Olam Hazé, de uma certa forma, eu estou me referindo também aos 4 mundos espirituais. Porque está tudo, neste momento, tudo está existindo em paralelo. Outras dimensões, outras frequências. São dimensões, enfim, tá? Mas está em paralelo.
Tá? Então, agora ele está focando, não, vamos nos referir especificamente a Tchiyat HaMetim, ressurreição dos mortos. Muito bem. E todos, Kol Israel, vão ter vão participar, vão ter uma parte, aqui é no sentido de participação, tá? Todos vão participar de Tchiyat HaMetim, todos vão estar na ressurreição. Muito bem. O que vai acontecer? As almas vão retornar aos corpos, e aí então vão receber, por assim dizer, a recompensa por tudo que eles fizeram em vida. Tá? Eu especificamente não vou falar hoje, pelo menos não nesse momento, sobre reencarnação, para não complicar mais o meio de campo. Porque já são muitos termos e muitas ideias, isso a gente vai ter que deixar para uma outra ocasião. Mas vamos focar numa vida que foi vivida neste mundo, e essa vida foi vivida com o corpo, e foi o corpo que fez as boas ações neste mundo, e a gente passou a vida inteira fazendo boas ações aqui embaixo, e talvez nem sempre a gente recebeu um obrigado, ou pior do que isso. Ou, enfim, a gente não viu o que a gente produziu espiritualmente. Sim, corpo e alma, claro. Tá? Mas o que eu quero dizer, a gente não teve a experiência neste mundo de ver a grandeza da mitzvah que foi feita. Veja bem, pode ser uma boa ação de ajudar alguém, pode ser uma brachá das velas do Shabbat, ou um tefilim que a gente colocou, enfim, tá? A gente não consegue enxergar neste mundo o que foi produzido espiritualmente com essa mitzvah, no Olam Hazé, tá? Então, isso tudo a gente vai ver no Tchiyat HaMetim, na ressurreição dos mortos, que é chamada de Olam Haba, e que, veja bem, os filósofos, Maimônides e outros, têm ideias aparentemente conflitantes sobre isso. O Admor HaZaken, o Alter Rebbe, o primeiro Rebbe de Chabad, e os cabalistas têm uma visão muito clara, onde ele deixa muito claro que a ideia é de que as almas voltam para os corpos, isso todo mundo concorda, e isso realmente é o final de tudo. Em outras palavras, o período em que a alma não está dentro de um corpo é um período passageiro, temporário e não é eterno. Então, quando a gente usa a expressão a Neshama do fulano ou da fulana está agora no Gan Eden, está no Olam Haba, isso não é eterno. Porque em algum momento, mais adiante, essas almas vão voltar a este mundo físico dentro do seu corpo original, que é a ideia de Tchiyat HaMetim, ressurreição dos mortos. Mesmo que ela já tiver cumprido a missão... Sim, contrário, justamente por causa disso. Porque a ideia é de que a recompensa de tudo é trazer a alma de volta para o corpo e reconstituir este corpo. E aí, neste mundo, as almas vão ter o prazer de desfrutar do que elas fizeram. Depois que nasceu. E não apenas quando a alma está desligada do corpo. Porque a ideia que a gente tem, de modo geral, é que a alma sai deste mundo, deixa o corpo aqui, vai para o Gan Eden, Elyon, o Tarton, superior ou inferior, e lá ela recebe a recompensa do que ela fez aqui. Ele está explicando que não é bem assim. Tá? Eu vou fazer um parênteses dentro do Mamar. Não é bem assim por vários motivos. Tá? Ele vai explicar um pouco melhor a ideia, mas eu quero só fazer a seguinte colocação. E nisso eu vou ter que sair um pouquinho do texto do Mahamar. Assim como o mundo das almas pós-vida não é um mundo eterno, porque as almas voltam a este mundo, tá? O que o pessoal chama de Gehinom, inferno, purgatório, ou Hibut HaKever, Kafakela,
reencarnação em outros animais, pedras, plantas, e outras situações estranhas, vamos chamar assim, todas elas são apenas uma forma de possibilitar a uma alma divina poder entrar no Gan Eden. Então, deixa eu explicar isso um pouquinho melhor. Uma pessoa que viveu neste mundo físico. Uma prova substitutiva. Você faz uma prova substitutiva. Viveu nesse mundo Vai físico. ter passaporte, né? Viveu. E aí... Desculpa. Uhum. O Sadiquim também volta para cá. Todos. Todo mundo. Isso que ele falou. Todo mundo. Eles são os primeiros a vir. Os Sadiquim são os primeiros a vir. Em Tchiat HaMeitim, na ressurreição dos mortos. Ou seja, vamos tentar colocar Patriarcas são os últimos. Como eu disse, são muitos temas, são muito amplos, tá? Vamos tentar resumir dentro do possível. A ideia aqui é a seguinte: você tem uma vida inteira que a pessoa passou neste mundo. Nessa vida, digamos que ela fez coisas boas, talvez não tão boas. Tudo. Vamos imaginar que essa pessoa, ela não foi um tzadik, não foi perfeita. São poucos, também são poucos. Homens e mulheres são poucos, tá? Muito bem. E aí, eu vou pegar um ponto específico, tá? Materialismo, tá? Existem pessoas que são materialistas. Materialismo em si pode não parecer algo negativo, algo ruim, mas ele leva a gente a coisas muito ruins. Ou seja, o apego à matéria pode estragar a vida da pessoa, tanto no sentido material como no sentido espiritual. Muito bem. Então, alguém que é materialista, e veja bem, eu não estou excluindo a possibilidade desta pessoa cumprir Torá e Mitzvot. Uma pessoa pode estar cumprindo Torá e Mitzvot, estudando Torá, cumprindo Mitzvot, mas ela só pensa em uma coisa, que eu vou ganhar com isso. E ela está focada nisso. Então, ela faz Mitzvot, ela estuda Torá, mas ela sabe que isso vai me dar isso, ou isso vai me dar aquilo, e vai me dar aquilo, e vai me dar aquilo, que é muito difícil de uma pessoa não pensar assim. A gente está no mundo físico, tá? Mas quanto mais a pessoa está focada no que eu vou ganhar com isso, mais ela é materialista. Às vezes materialista no sentido até meio espiritual. Eu quero o meu Olam Haba, o meu Gan Eden, enfim, tá? Estou trabalhando para isso. Tá bom. O que vai acontecer? Quando a alma se desprender do corpo, ela vai se tocar, num certo momento, de como que isso não é real. Mas ela já está acostumada com isso. Ela tem muita dificuldade de viver sem isso. Então, ela não consegue desfrutar de um mundo espiritual onde não existe materialismo. Então, ela não consegue nem entrar no Gan Eden que ela produziu, por assim dizer. Então, ela provavelmente vai ter que passar por um período de readaptação. Ou seja, chame isso com o nome que quiser, mas às vezes é um processo muito chocante. Às vezes tem que ser um processo um pouco mais duro para que a alma se desligue da materialidade deste mundo e consiga novamente conviver com a espiritualidade total, tá? Então, esse é um processo que pode levar mais tempo ou menos tempo. Tudo bem. Em algum momento, essa Neshama vai para o Gan Eden espiritual. O Gan Eden espiritual seria o lugar onde as almas vão, como a descrição encontra-se no Talmud, ficar desfrutando do brilho da presença divina. Ne'enim miziv hashchina. Esse é o termo que está no Talmud. Imagina você passar o dia inteiro ouvindo música clássica. Se você gosta, é um Gan Eden. Se você é mais chegado a um forró, é tortura.
certo? Muito bem. Então você vai ter que passar por um treinamento musical para conseguir apreciar música clássica, por assim dizer. E aí poder desfrutar desse Gan Eden, da música clássica, vamos dizer assim, tá? Tudo bem. Mas o que acontece? Tanto um processo como o outro são temporários. Porque no final das contas, vai ser, todas essas almas vão voltar para esse mundo. E aqui é que vai ser o Gan Eden. Aqui que vai ser o paraíso, no final das contas. Tá? Isso vai acontecer em Tchiat HaMeitim, na ressurreição dos mortos. Quando o Mashiach chegar? Ou antes? Depois. Depois do Mashiach. Depois. Tá? Quanto depois? Sei. Tá. Então, aqui ele diz o seguinte, mesmo uma alma que está num certo nível, para ela passar, digamos, que essa alma, ela está agora no nível, no Gan Eden de nível inferior. Tá? Mas, por quê? Porque ela ainda não está pronta para chegar no Gan Eden de nível superior. Tá? Então, a descrição que você encontra nos livros mais profundos, no Zohar, enfim, é de que para passar de um nível para o outro, para passar de um Gan Eden para o outro, ela tem que se purificar. E a gente entende no nosso mundo físico que o processo de purificação envolve um mikveh, envolve mergulhar em águas que purificam. Tá? Lá, isso é descrito como mergulhar num rio de fogo, Nahar Dinur, que seria um processo de purificação para a alma. Tá? De novo, a descrição de rio de fogo, obviamente, não é no sentido de queimar, porque a alma não queima, até onde eu entendo. Tá? Então, se você descrever o inferno como um lugar onde os capetinhas ficam rodando as almas, enfim, com tridentes, sem tridente, não faz muito sentido, porque elas também não queimam. Tá? Então, é óbvio que aqui é no sentido figurado. Você tem que entender que é uma expressão. Tá? Assim como um corpo sofre quando é queimado, a alma está sofrendo. Tá? Assim como uma pessoa, quando é envergonhada, ela fica vermelha de vergonha, ela queima por dentro. Então você está usando a figura, a expressão do queimar como uma descrição de um tipo de sofrimento transitório que ela passa para poder desfrutar. Assim como a gente falou que para sair do forró, para a música clássica, tem um período de sofrimento ali no meio. Tudo bem, que seja, tá? Mas tudo isso por quê? Porque ela não consegue se desligar da experiência que ela teve em vida, que é uma experiência física, material ou materialista, dependendo do grau de envolvimento que ela teve nesse mundo. Tá? O que essa Neshama faz depois que ela sai deste mundo e passa para o Gan Eden inferior ou superior? A única atividade que a alma pode fazer ali é estudar. Para quem não é estudioso, isso é uma verdadeira tortura. Entende o que eu quero dizer? Ou seja, o Gan Eden das almas, ai, veio, ficar estudando o dia inteiro. Se aqui em vida não aguentava fazer isso, imagina no pós-vida. Tá. Então, é curioso, por quê? Porque a gente está falando de um mundo onde a única coisa que existe, de novo, é uma descrição física de um fenômeno espiritual. Tá? Obviamente que não é perfeito, é só para a gente ter uma ideia, porque é o que a gente entende. Tá? Imagine que fosse possível fazer transplante de cérebro. A gente já sabe que existe transplante de coração. Tudo bem. Mas vamos imaginar que fosse possível fazer transplante de cérebro. Tá? O fato de tirar o cérebro de um e colocar na cabeça do outro não significa que eu passei a personalidade do fulana, para o Beltrano ou outro lá que foi. Não necessariamente. Por quê? Porque eu estou transferindo o HD, mas não necessariamente a informação que está no HD. Tá? Se fosse possível pegar um pendrive qualquer, enfiar no cérebro, captar toda a informação que está ali, sentimento, informação, tudo, experiências, tá? Se fosse possível
fazer esse tipo de experimento, tá? E aí eu pego um monte de pendrives e jogo dentro de um grande computador, enfim, um grande HD, tá? Onde todas essas informações vão interagir. Isso seria uma descrição mal feita do mundo de Briá, do mundo das almas. É um monte de informação interagindo entre si. Cada uma tem a sua personalidade, mas elas interagem com informação infinita. Porque sentimento é informação, inteligência é informação, enfim, experiência de vida e tudo, tá? Então, o que você consegue fazer nesse mundo? Trabalhar com informação. Trabalhar com informação é estudo. Por isso que a gente fala que o Gan Eden tem o VIP e o não VIP. Por quê? Porque você tem a Yeshiva dos Tzadikim, que tem o QI X, ou sei lá o que for, e o cara que então ele vai se encaixar nesse Gan Eden, ou nesse nicho do Gan Eden, vamos chamar assim. E o outro que tem outro nível, e o outro, e assim cada um tá. Então, este Gan Eden não é igual para todo mundo. Porque a capacidade de entender, de captar, de trabalhar as informações, Hashem deu de forma diferente para cada um de nós. Depende da roupagem que a gente conseguiu fazer nesse mundo, do que a gente... Com certeza. Minhas palavras, o que a gente estudou aqui vai nos ajudar a captar melhor ali. Vamos preparação para o vestibular. Foto, tudo. Digital único. Quanto melhor você estuda, melhor você vai no vestibular. Isso. Ou seja, o que eu talvez não consegui entender plenamente aqui, eu estudei, mas talvez não captei plenamente aqui. Agora eu vou conseguir captar. Eu vou dar um exemplo só. Já estou meio fora do meu... Enfim, espero estar dando horário, porque ainda tem horário de Minha, que a gente tem um tempinho. Veja, eu vou pegar uma informação, eu vou trabalhar um pouquinho com ela, tá? A gente ouve com frequência, e consta no Talmud, consta no Midrash, que no Shabat nós recebemos uma alma adicional, Neshama Yetera. Isso é baseado num passuco da Torá, enfim. Então, isso é uma informação conhecida, tá? Por isso a Bessamim. Isso, e aí você tem a Neshama que entra, depois essa Neshama vai embora. Muito bem. Mas essa é uma informação que não está bem descrita, bem explicada. Por quê? Ela vem do nada e ela vai embora do nada. E o que acontece com essa alma depois? Então, a gente sabe que ela existe. A gente recebe ela no Shabat, ela vai embora depois do Shabat. Mas, quantas almas eu tenho? A gente já falou de duas. Tem a alma divina e a alma animal. Sim? Aí já tem a alma do Shabat também. Peraí, esse negócio está meio confuso. Tá? Então, na medida em que a gente estuda um pouquinho mais de Hassidut, eu não digo necessariamente Kabbalah também, mas Hassidut ajuda a trazer esses conceitos para o dia a dia da gente. Veja bem, ao estudar Kabbalah, a gente mistifica o que era simples. Ao estudar Hassidut, a gente desmistifica o que era cabalístico. Deu para pegar? É mais ou menos essa a ideia. Tá? Então, se você ouviu uma aula de Hassidut e não entendeu nada, você não ouviu uma aula de Hassidut. Porque a ideia de Hassidut era você conseguir entender. Tá? Muito bem. Então, o que a gente encontra em Hassidut? Que a nossa alma divina tem 5 níveis. 3 níveis são chamados de níveis que estão conectados com o interior da alma, são primim, e 2 níveis são chamados de makifim, níveis que são... A tradução literal é abrangente, mas a ideia é de que são níveis muito mais elevados, mais envolventes. Como assim?
Então se diz o seguinte: quando uma pessoa ela quer acessar a sua alma divina, a primeira forma de acessá-la é através do nível mais baixo da alma divina, que é chamado de Nefesh. Nefesh seria a ação física da pessoa. Ou seja, ao fazer uma boa ação, uma mitzvah, seja para Hashem, para o próximo, enfim, com isso eu tenho acesso ao nível Nefesh. Eu revelo o nível Nefesh da minha alma divina. Curiosamente, é uma faísca, se eu posso usar a palavra faísca, do Nefesh que fica no túmulo depois que a pessoa falece. Porque esse é o nível da alma que está conectado com o corpo, com a ação física. E isso justifica a visita ao cemitério e tudo o que está ligado com um período de luto, pós-luto. Por quê? Porque existe uma parte da alma que fica no corpo e que depois ela vai se reconectar com o resto da alma. Tá? E isso justifica também colocar da Matseivá, que de uma certa forma dá uma proteção e um consolo, até um certo ponto, para essa parte da alma que está ali. A parte do corpo que fica com essa alma não tem tamanho físico, pode ser uma célula, tá? Por isso que está escrito sobre a época da ressurreição dos mortos, de que existe um tal de Tal Shel Tchiyah, um orvalho de ressurreição, que a Hashem vai colocar, por assim dizer, no que seria o Etzem luz, que novamente é o que se chama de Etzem, em hebraico, quer dizer osso. Mas Etzem, em hebraico, quer dizer essência. São duas coisas diferentes. Essência é tudo, mas é algo que não é palpável. Osso é algo palpável, tá? A gente entende que a essência do corpo é indestrutível. Por mais que ele se decomponha, sobra algo, e esse algo vai receber esse orvalho divino, que vai fazer o que, como é que chama isso? Como é que fizeram com a Dolly? Alguém lembra da Dolly, da ovelha? Então, a Hashem também sabe clonar o corpo, por assim dizer. Então, você tem um orvalho divino que vai clonar novamente o corpo de cada um de nós, a partir daquela última partícula que sobrou do corpo, com a qual está ligado aquela faísca da alma, e que se encontra debaixo da Matseiva. Basicamente, essa é a ideia. Tá? Muito bem. Esse ponto é o nível mais baixo. Depois você tem o nível de Ruach, que é o nível da alma que a gente acessa através do nosso lado emocional. A Neshama fica quanto tempo ligada ao corpo depois do morto? O Nefesh, até a ressurreição dos mortos. Sim. Não desliga nunca. Essa é a ideia. De vários corpos, vários pedaços de alma que estão... Eu estou falando agora de uma vida só, sem entrar em eventuais, senão a coisa fica muito complexa. Até aí sobra alguma coisa. Tá? Tudo bem, tem outras questões que a gente vai entrar nessa questão, mas tudo bem. Sem... Isso. Tá. Então, o que acontece em seguida? Você tem um segundo nível da alma que a gente acessa através da emoção. Então, quando a gente faz uma mitzvah, em algum momento a gente faz ela com um sentimento. Talvez não na primeira vez. Talvez na primeira vez alguém forçou a gente a fazer a tal da mitzvah. Enfim, tá? Ou alguma circunstância forçou a gente a tomar a tal atitude. Tá bom, mas em algum momento a gente começa a apreciar isso. E isso causa uma emoção, e essa emoção libera uma outra parte da alma, acessa uma parte da alma que é chamada de Ruach. Quando a gente consegue se envolver intelectualmente com essa experiência, a gente começa a trabalhar o conceito na nossa cabeça, não só no coração,
isso já acessa um terceiro nível, que é chamado de Neshama. Muito bem, além desses níveis, existem níveis muito mais elevados e profundos da alma, que são chamados de Makifim, envolventes, que é Chaya e Yechida. Esses níveis a gente acessa, às vezes, em situações de limite. Quando vai além do corpo, além da emoção, além do intelecto, além da ação física, e a gente tem que despertar a nossa emuná, a nossa fé, a nossa confiança em Hashem, nesses momentos, ou em momentos especiais, Shabbat e Yom Tov, a gente consegue acessar esse nível da alma com mais facilidade. Tá? Então, quando a gente diz que no Shabbat nós recebemos uma Neshama Yeterá, uma alma adicional, a ideia é de que no Shabbat a gente consegue acessar com mais facilidade um nível da alma que dificilmente no dia comum a gente acessaria. Mas como que eu acesso isso no Shabbat? Fazendo o Shabbat. Porque eu posso passar o Shabbat inteiro e não acessar essa parte de mim mesmo, porque eu não me entreguei para o Shabbat. Eu não me envolvi com o Shabbat, eu não dei chance dessa parte da alma se revelar. Tá? Então, aí eu entendo muito melhor o conceito de Neshama e Yeterá, de uma alma adicional. Mas eu tive que ter um pequeno shiur, uma aula de Hassidut, para poder entender uma frasezinha do Talmud, que a gente fala com bastante frequência, ou se fala sobre ela com bastante frequência. Tá? Isso é só para dar uma ideia. Então, o que acaba acontecendo? A parte intelectual da gente, a gente vai conseguir desenvolver no pós-vida, nesse Gan Eden inferior ou superior, Elyon, Tarton, mas esse é o tipo de experiência que é individual, é diferenciado. Hashem deu para cada um de nós uma capacidade intelectual diferenciada, porque essa é a missão da gente. Talvez a missão da gente seja se desenvolver mais intelectualmente, ou não, talvez seja outra coisa que a gente tem que desenvolver, mas não importa, cada um recebeu o QI que precisa, e se ele quiser ele vai conseguir desenvolver mais ou menos, e o mesmo com o lado emocional e assim por diante. Tudo bem. Por isso, que quando a gente fala sobre a saída da alma deste corpo, deste mundo, para ela entrar no Gan Eden, você tem um julgamento, você tem uma triagem, tem alguns que entram de imediato, enfim, outros que não é tão de imediato, tem que passar por esse processo, ou por aquele processo, ou uma coisa mais drástica, ou dolorida, ou sofrida, enfim, para depois conseguir desfrutar desse prazer que é individual. Rabino, antigamente, o suicídio não era muito comum. Para. Não vou falar sobre isso agora, tá, porque vai muito do assunto. Okay. Tá, desculpa. Depois eu vou gravar, e se surgir a oportunidade, a gente encaixa. Fica tranquilo. Tá? O que acontece? No momento em que a gente vai falar sobre Tchiat HaMeitim, ressurreição dos mortos, tá? É um processo democrático, pelo menos mais democrático. Tá? Por que eu digo isso? Porque a Mishnah está dizendo que todo mundo vai desfrutar desse processo. Por que isso? Porque a própria Gemara fala uma coisa surpreendente, que até as pessoas mais vazias deste mundo, até aquelas pessoas que não têm nada, não fizeram nada, aparentemente, não fizeram nada de bom nessa vida, estão cheios de mitzvot. Mas só Hashem sabe disso. Mitzvot, de boas ações. Tá? O que significa isso? Que a gente não tem noção, a gente não tem a capacidade de julgar os outros. A gente não tem como fazer isso. Tá? Mas, sim. Do jeito que eu estou falando, eu estou pensando no Jorge Soros, que não é possível... Segura ele um pouquinho. De novo, eu não quero julgar ninguém, por isso que eu não quero entrar em específico, mas o que eu quero dizer é o seguinte: a Hashem tem como lidar com esse tipo de situações. Então, assim, o que vai ser necessário para que isso se para tirar o que tem de ruim e trazer à tona o que tem de bom? Eu vou deixar isso, por enquanto, para Hashem, para ele resolver esse problema, porque eu não tenho como fazer isso, tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: no Gan Eden superior ou inferior,
vai haver uma triagem que tem a ver com algo mais específico, que é o lado intelectual. Quando a gente está falando sobre as almas voltarem para esse mundo, isso envolve o corpo. E o corpo é descrito como algo divino. Ou seja, o que há de mais elevado espiritualmente só consegue se materializar no que há de mais baixo. E o que há de mais baixo é o físico, é o limitado. Então, o corpo da gente tem uma espiritualidade embutida dentro dele que a gente não tem noção de quão grande ela é. Nós só vamos descobrir isso na ressurreição dos mortos, no Tchiat Meitim. E aí, até aquelas mitzvot que a gente falou, que a gente não consegue imaginar que o fulano e Beltrana faziam, até isso vai ter valor. Porque o valor da mitzvah física tem a ver com o corpo físico. Então, o corpo físico, no futuro, vai ser valorizado. Hoje em dia, a gente dá muito mais valor para a alma. E não está errado. Ou seja, a gente procura dizer, faça alguma coisa pela sua alma. Tá? Como quem diz, tenha mais consciência, trabalhe mais com coisas boas. Tá? Não pensa só no corpo. No futuro a gente vai ver que sem o corpo eu não tenho como fazer esse benefício. Seja para a alma, seja para o próximo, seja para Hashem. Entende o que eu estou falando? Sim, mas isso é um pouco por causa dos gregos. Pode ser? Veja bem, eu não vou entrar agora no mérito da questão de quem pegou de quem, mas a gente veio antes. Isso é certo. Entende? Então, assim, o ponto aqui é o seguinte: a Torá dá um valor muito grande para o corpo. Por isso, todas as mitzvot são físicas. Elas envolvem algo que tem a ver com o mundo físico. Elas podem, eventualmente, também envolver coisas mais espirituais. Mas o foco da Torá, de modo geral, é o mundo físico. Ou seja, se exige do Yehudi e da Yehudiá, do judeu e da judia, que se envolvam com este mundo e transformem este mundo num Gan Eden, num paraíso. E aí sim, o Gan Eden vai voltar a ser aqui embaixo. Ou seja, o mundo físico em que a gente vai estar vai ser um grande Gan Eden para todos. Ou seja, a ideia é de que o trabalho da gente não é apenas no nível espiritual. Vou dar um exemplo. Uma das descrições que tem da diferença entre o Gan Eden inferior, o Gan Eden Tarton, e o Gan Eden Elyon, e o Gan Eden superior, é de que no Gan Eden inferior o acesso é mais imediato para aqueles que cumprem mitzvot, mas não tem tanta kavaná, não tem tanta emoção. Eu estou falando ainda do pós-vida, não estou falando do Tchiat Meitim. Tá? Já o Gan Eden Elyon, o Gan Eden superior, é, vamos chamar assim, o privilégio daqueles que conseguiram envolver mais a kavaná nas mitzvot. Eles tiveram o sentimento também envolvido com aquilo que eles estavam fazendo. Tá? Vejam bem, o nosso dia a dia também trabalha nesses dois extremos, que é a ação e o sentimento, vamos colocar assim. Tá? Então, o dia a dia judaico começa com moderni. Moderni é eu reconheço que a minha vida vem de Hashem. E eu agradeço. Tá? O que significa isso? Eu não sinto nada, mas eu reconheço. Entende o que eu quero dizer? Eu acabei de acordar. Eu não estou envolvido intelectualmente nem emocionalmente com nada, mas eu já declaro, Hashem é contigo, tudo vem de você. Sim? Então, eu comecei com uma coisa chamada em hebraico de Kabbalat Ol. Eu aceitei a autoridade, o jugo divino. Tá? Isso não envolve sentimento. Isso envolve obediência. Eu aceito Hashem. Ele manda na minha vida. Ponto. Meio robô. No Brasil não é bom falar de robô. Um que rouba, outro que rouba. Aí, não é muito bom. Mas tudo bem. Então, isso. Então a gente começa o dia como soldado.
Depois, ao longo do dia, a gente vai adquirindo mais sentimento, mais conhecimento, mais profundidade, tá? Mas, em outras palavras, você tem que ter os dois. Então, você tem o lado obediência cega, se posso usar o termo, e tem o lado, eu também me envolvi com a mitzvah, eu também sinto, eu também tenho uma kavaná por trás disso. Eu despertei o amor por Hashem, eu despertei Irat Hashem, eu despertei o respeito por Hashem. Eu consegui desenvolver esses dois depois, mas tem que ter os dois, tá? Quando chega em Triat HaMeitim, a gente vai chegar num ponto onde Hashem vai revelar para cada um de nós e para todo mundo o que tinha de bom até no corpo de cada um. E que a gente talvez não soube apreciar ao longo de uma vida, e mesmo não estando no Gan Eden superior, inferior, enfim, mas isso a gente vai passar a desfrutar. Quando a Torá diz que tem que cuidar da saúde, tem que cuidar do corpo, pikuach nefesh do reakol, quando você tem caso de vida ou morte, você pode quebrar o Shabbat para salvar uma vida, é porque o corpo é importante para Hashem. E a Torá dá valor para isso. Por isso que existem um monte de coisas relacionadas com o corpo, tá? Também. Mas não é só um ou só o outro. Por isso que a ideia é de que no final dos tempos, no final das contas, quando a gente tiver o momento em que as coisas vão estar reveladas para todos, Hashem vai se revelar aqui nesse mundo, esse é o momento que vem depois da vinda de Mashiach, que é chamado de Triat HaMeitim, ressurreição dos mortos, quando todo mundo vai estar de volta aqui neste mundo físico, sem diferenças, porque em relação ao corpo, de uma certa forma, todos são iguais. E aí todos vão ter a apreciação de ver a grandeza de Hashem, quanto Hashem investiu em cada um de nós e como que a vida neste mundo é maravilhosa. Isso, até um certo ponto, ajuda a gente a não produzir homens bomba. Por quê? Porque em outras culturas, eles dizem que a vida no mundo vindouro é melhor que a vida nesse mundo. Então, vale a pena a pessoa, enfim, fazer uma coisa dessas aqui, para poder chegar lá e lá desfrutar de não sei o quê. A Torá diz, não, o mundo, o paraíso é aqui embaixo. Trabalha para que este mundo seja um paraíso. E isso está na mão de cada um de nós. Por isso que Hashem deu para a gente a ferramenta correta para fazer isso, que é o cumprimento de Torá e Mitzvot. E vejam bem, Hashem deu também 7 Mitzvot universais para todos os povos do mundo, para que eles também participem da transformação deste mundo num paraíso. Cada um tem a sua forma de trabalhar com isso. Então, na medida em que a gente pega as mitzvot, os não-judeus vão pegar as 7 mitzvot universais, e a gente vai trabalhar com este mundo, para transformar este mundo no Gan Eden, aí a gente vai ter, Bezrat Hashem, a vinda de Mashiach, a gente vai ter a apreciação de ver a presença de Hashem nesse mundo e desfrutar, Bezrat Hashem, junto com Mashiach, no terceiro Beit HaMikdash, Merab Ameno, Amém. Vamos lá. Sim, agora pode perguntar. A gente tem alguns minutinhos até Minchá, por isso. Você falou do cego, né? Que não é Deus me livre, pega o cego por no outro. Mas a ovelhinha Dolly não ficou com a característica daquela outra? Ou não ficou? Não sabe? Eu não conversei com a Dolly. Eu não tive. Desculpa. E aquela música que a Elis Regina cantava, se quiser falar com Deus, tanto ela cantar que ela foi falar com Deus. Provável. Não, né? Foi falar com Deus. Morreu cedo, tanto ela canta essa música, é perigoso, mas tudo bem. É verdade. Não, se for fazer tudo que a Regina fez, vai ser perigoso. Não, mas a gente vai chegar lá, a gente vai conseguir falar com o Hashem ou não vai? A Hashem vai falar com a gente. Não, mas quando da morte, você tá aí, ou só quem eu vou livro que pode falar com ele. Assim, tipo, do bar. Você quer uma entrevista, é isso? Eu queria falar com ele. Fica tranquilo. Você pode falar com ele agora. O problema é ele falar contigo. Esse que é o... Você pode falar com ele à vontade. Sim. Só... Fala. Desculpe. Mas e como que a gente faz se a gente não controla as ações do outro? Tem muitas pessoas más, como que a gente convive também com essas pessoas? Conviver é complicado, mas assim,
eu diria que até um certo ponto, o que eu ouvia em alguns Fabrengens era mais ou menos o seguinte: tinha um cara que quando era jovem, ele achava que ia mudar o mundo. Aí ele ficou um pouquinho mais velho e ele descobriu que o mundo era muito grande. Ele resolveu que ele ia mudar só o país. Isso. O país, a cidade, a família. Então ele descobriu que ele só consegue mudar. Então o que acontece? Quando cada um se torna melhor, isso acaba influenciando os que estão à volta da gente. Só que a gente quer isso mais rápido. Então o problema é a nossa ansiedade, a nossa falta de paciência. Ou seja, a gente quer que os outros mudem mais rápido do que a gente muda. É normal. Por quê? Porque a gente consegue enxergar o defeito dos outros com mais rapidez e mais facilidade do que a gente enxerga os nossos próprios defeitos. Tá? E isso é saudável. Hashem criou a gente assim de propósito. Ou seja, se eu conseguisse enxergar os meus defeitos com a clareza que os outros veem, eu não aguentava viver. O pior carrasco que existe é a consciência. Ela não perdoa. Tá? Então, por isso, Hashem criou a gente com um negócio chamado amor próprio. Isso é saudável, isso é divino. Tá? Por quê? Porque com esse amor próprio, a gente consegue se aguentar. E aí, então, vem a mitzvah, ve'ahavta lereacha kamocha. Ama o teu próximo como você ama a si mesmo. Ou seja, eu consigo me perdoar quando eu erro. Eu faço um erro. Com mais facilidade do que eu perdoo os outros. Então, assim, tenta usar um pouco disso em relação aos outros. Quem sabe? Ou seja, por isso que a mitzvah não é ve'ahavta, ama. Não. Kamocha. Você sabe como você ama a si mesmo. A gente se conhece. A gente sabe o que é amor próprio. Então vamos tentar usar um pouquinho disso para os outros. O que quer dizer isso? Amor próprio significa... Vou dar um exemplo do dia a dia, tá? Quando alguém diz, você é desajeitado. Eu não me vejo assim. De vez em quando eu faço, mas eu não me vejo como uma pessoa desajeitada. Sim? Tudo bem. Quando que eu vou ver isso? Quando eu vejo o outro sendo desajeitado, que absurdo. Esse aí não... Tá? Então o que acontece? Vendo o outro, eu consigo parar e pensar, Baal Shem Tov deixou muito claro, encara o outro como se fosse o teu espelho. Porque aí você consegue melhorar a si mesmo. Então assim, se eu estou vendo esse defeito no outro, provavelmente eu tenho ele. E aí eu consigo trabalhar. Por um lado, você tem essa colocação. Por outro lado, na Torá tem a mitzvah de Ocher, Tochiach et Amitecha. Você tem que advertir os outros quando eles fazem uma coisa de errado. Se você está vendo. Então, como é que você pesa? O que eu estou vendo é para eu me melhorar ou o que eu estou vendo é para eu melhorar os outros? E se o outro não aceita? Não. Antes disso, o que eu tenho que fazer? Antes de eu falar com o outro. Eu tenho que falar com o outro ou eu tenho que resolver comigo mesmo? Então, em geral, não vou dizer que essa é uma regra certa, mas isso ajuda um pouquinho. Quando a gente fica nervoso com o defeito dos outros, é porque a gente tem esse defeito. Quando a gente fica chateado, poxa, provavelmente é porque é para eu ajudar o outro. Se o outro não quer ouvir, isso já não é meu problema. Entende? Quer dizer, agora, como que eu vou advertir o outro? Porque, veja bem, se eu grito com alguém, provavelmente ele não vai me ouvir, porque eu não gostaria que gritassem comigo. Tá? Então, eu também tenho que achar o jeito de advertir o outro que não é tão simples. Tá? Tudo bem, tomara que a gente consiga fazer isso. Tem horas que é uma coisa... Por exemplo, tem uma alahá no Kitsur Shulchan Aruch, que é um livro bem básico de alahá. E ele diz o seguinte, isso até é mais voltado para os pais. Tá? Ele diz assim... Quando que você pode ficar nervoso com as crianças, por exemplo? As crianças aprontaram, fizeram alguma coisa, tá, que você não queria. Então, quando que você pode ralhar com as crianças? Então, ele diz que você só pode ralhar com as crianças quando você não estiver nervoso.
Por quê? Porque se você está nervoso, você não está ralhando com as crianças. Você está mexendo. É raiva, é pura raiva. Tá? Se você falar com alguém, quando a gente fala com alguém, e a gente mesmo está com raiva, o outro saca isso na hora. Não me chega, né? Por que eu tenho que ouvir alguém que está maluco? Não tenho. Então você grita e o outro maluco. Tá? Mas se você está calmo, e você está dando uma bronca calmo, dá mais medo. Muito mais medo. E quanto mais calma é a bronca, pior. Entende o que eu quero dizer? Porque você sabe exatamente... Por quê? Porque aí, em outras palavras, a maneira de a gente conseguir orientar os outros vai ser quando a gente tiver um pouquinho de autocontrole, vai ajudar um pouco. Se o outro vai ouvir, não vai ouvir, não sei, eu já fiz até onde eu pude fazer. Mas eu tentei fazer do melhor jeito possível. Tá? O que eu digo é que, assim, perfeição nesse mundo não existe. Então, às vezes, o que a Hashem quer da gente é que a gente reaja em certas situações. Por mais que isso não vai ter um resultado imediato. Talvez isso é bom para a gente não aceitar esse tipo de abuso, exploração. Enfim, talvez é isso que precisa. Talvez não é melhorar o outro, é melhorar a si mesmo. Que a gente, às vezes, está numa situação onde a gente precisa sair dela. Tudo bem. Então, assim, eu não tenho como dizer, porque cada caso é um caso. Mas é interessante que você tem orientações dentro da Torá para inúmeras situações. E quanto mais a gente estuda, mais a gente tem ferramentas para lidar com isso. Então, é importante procurar estudar quanto mais possível, de modo que a gente possa saber como lidar com as situações. Tá? Para transformar o mundo físico num Ganeda, num paraíso, eu preciso de ferramentas físicas. Ou seja, o meu envolvimento intelectual vai ser bom quando conseguir aplicar ele na prática. Tá? Ou seja, é possível a pessoa estudar tudo, saber tudo e não fazer nada. Também é. Tá? É importante juntar as duas coisas, não ficar só no nível intelectual. Por quê? Porque a vida é feita de ações, e de boas ações aqui no caso. Tá? Então lá não tem como fazer. Por isso que quando uma pessoa falece, e a gente faz um Kaddish aqui, faz uma mitzvah aqui, isso dá energia para ela, porque ela não tem mais como fazer isso nesse ponto que ela está agora, que é no paraíso celestial. Tem uma pessoa uma judeu que não estudou nada aqui, porque ninguém ensinou para ela, ninguém falou aqui, tem a Torá, tem... Eu vou te dar um exemplo que talvez não é o melhor, mas existe uma alahá, existe uma lei que diz o seguinte: Mipnei seivá takum vehadarta pneisa. Aqui é no passuco, tá? Você tem que se levantar, dar respeito para alguém que é mais velho. Então, essa alahá aparece hoje no ônibus e no metrô. Dê o seu lugar para alguém mais velho. Enfim, é um jeito de colocar isso na prática. Tudo bem, tá? Mas a questão é como que você define o mais velho. Então, no metrô e no ônibus é 60, São Paulo, no Rio de Janeiro é 65 anos de idade, em outro lugar deve ter outra idade, enfim, tá bom. Na Alahá consta que Zaken é Ze Shekanah Chokhmah. Idoso é ele ou ela que adquiriram sabedoria. Ou seja, não é pela idade, é pelo conhecimento de Torá que a pessoa tem. Muito bem. E, no entanto, a Gemara, o Talmud, ele analisa o que acontece com alguém que não estudou, mas que teve tantas experiências de vida que ele é sábio num outro sentido. Entende o que eu quero dizer? Isso também tem que ser respeitado. Isso também tem que ser levado em consideração.